A paz do Senhor a todos os jovens da nossa querida EBD. Estamos aqui mais um domingo para a gente aprender mais a palavra do Senhor Jesus. E nessa lição de hoje, né, lição número 9, nós temos como título Os Gibeonitas enganam Josué. Então a gente vai continuar na história de Israel, na conquista da Terra Prometida. E a gente vai chegar nesse episódio onde vão acontecer situações que vão trazer lições para a nossa vida cristã. Então, o nosso texto do dia está em Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, a gente precisa ser prudente para a gente poder ter sabedoria em diversas situações das nossas vidas. A síntese da lição diz: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Então, a gente vai passar por diversas situações em que a nossa fé vai ser testada, né? A nossa firmeza no Senhor vai ser testada. Pessoas, né, que vão vir através das suas atitudes, tentar nos fazer desistir da nossa caminhada com Deus ou fazer coisas que desagradam ao Senhor. E a gente vai precisar dessa firmeza na nossa fé, né, dessa vigilância para não ceder às tentações, né, ou às tentativas do inimigo de fazer com que a gente se afaste do Senhor. O texto bíblico de hoje está em Josué, capítulo 9, a lição vai destacar os versículos do 1 ao 6 e os versículos 15 e 16. Mas eu sugiro que você faça uma leitura de todo esse capítulo, capítulo 9, porque ele vai estar trazendo para a gente o que aconteceu nessa situação que nós vamos abordar na lição de hoje. Então, depois você faz essa leitura, ou então dá uma pausa aí no vídeo para ler esse texto e ficar por dentro do contexto, né, da história, da parte da história que nós vamos falar hoje. Então, eu trouxe para a gente refletir duas perguntas. Então, a primeira pergunta é: você já firmou um compromisso ou uma aliança com alguém que parecia ser vantajoso, mas no final trouxe prejuízo? Às vezes, a gente consegue imaginar diversas situações, né? Uma amizade, né, que talvez parecesse ser uma boa amizade, mas no final trouxe consequências ruins para a gente. Fez a gente se afastar de Deus, ou talvez até um namoro que a princípio parecia ser algo bom, mas lá na frente se mostrou algo ruim, um casamento, enfim, N situações, até mesmo empregos, né, que às vezes aos nossos olhos parecem que vão ser bênçãos, né, vão trazer vantagens para a nossa vida, mas lá na frente, o final de tudo foi prejuízo. Então, será que já aconteceu isso com você? Vamos refletir sobre isso hoje. E a segunda pergunta é: você acredita que o diabo tenta fazer alianças com a igreja com o intuito de destruí-la? Então, ao longo de toda a história da igreja, né, e até hoje, nós vamos ver o diabo tentando fazer alianças, tentando entrar, né, de forma discreta na igreja, e o objetivo dele é destruir, é enganar aqueles que estão ali dentro. Então, nós precisamos ser vigilantes. E são lições que nós vamos aprender com a aula de hoje. Na nossa introdução, nós temos o seguinte texto: Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Então, os povos daquela região ficaram sabendo da vitória do povo de Israel contra as cidades de Jericó e a cidade de Ai. E a notícia se espalhou muito rápido, e os povos que estavam ali próximo, né, que sabiam que eles eram os próximos alvos do exército de Israel, começaram a tentar elaborar, né, planos de ação para que pudessem lutar contra e vencer o exército de Israel. E os gibeonitas, eles vão ter uma forma diferente, eles vão pensar um plano diferente para poder tentar
enganar o exército de Israel, né, o povo de Israel, e não ser atingido por aquele exército poderoso que estava vindo, né, na sua rota de colisão, na verdade. Né? Eles eram os próximos que seriam atingidos pela força do exército de Israel. Então eles começam a pensar em algo para fazer ali, né? Então eles pensam numa aliança, eles preferem fazer uma aliança, mas como fazer essa aliança com esse povo? Então a gente vai ver na lição de hoje, né, que Josué ele vai fazer essa aliança com esse povo sem consultar o Senhor, e não somente Josué, mas os líderes ali, né, do povo. E essa aliança ela vai trazer algumas consequências, né, porque foi feita sem a consulta ao Senhor. Então a gente vai iniciar a lição, né, no primeiro tópico nós vamos falar dos inimigos, né, os inimigos se unem contra Israel. E no primeiro subtópico, a inveja dos inimigos. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. E aí a gente já tem algo muito interessante. Esses povos, né, que se uniram agora contra o povo de Israel, eles não eram unidos. Inclusive, a gente vai ver que eles estavam frequentemente em guerras. Então, aqueles que eram inimigos uns dos outros, né, eles agora têm um inimigo em comum, que é o povo de Israel, e eles vão se unir para combater aquele exército que estava vindo ali numa campanha boa de batalha, porque Israel já tinha derrotado ali algumas cidades, e eles precisavam fazer algo. Né? E isso acontece muito, né? Nos nossos dias também, né? Quando a gente está prestes a receber uma bênção, os inimigos se unem até para tentar fazer com que a gente desista de conquistar aquilo que o Senhor tem para a gente. E aconteceu isso com Israel. Né? Quando a bênção de Deus, prometida aos patriarcas, ali era uma promessa. Quando essa promessa estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. O inimigo se uniu para guerrear contra, né, ele uniu forças para guerrear contra o povo de Israel. E assim acontece também na obra do Senhor, né, quando o inimigo ele se une para desestabilizar a obra de Deus. Então, a questão da inveja, né, dos inimigos, eles viram que o povo de Israel ele estava vencendo, ele estava conquistando mais e mais territórios. Então, eles decidiram se unir contra o povo de Deus. E a gente traz essa lição para os nossos dias, quando também o inimigo ele se levanta e muitas vezes a gente vai ver inimigos diferentes se unindo contra a causa da igreja. Então, foi o que aconteceu com Israel. E aí, no segundo subtópico, nós vamos falar dos inimigos, que eles são numerosos. Os inimigos são numerosos. Certamente, a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. Imagina que agora nós temos vários povos, né, o exército de vários povos unidos contra o exército de Israel. Então, com certeza, a quantidade de soldados superava a quantidade desses inimigos, superava a quantidade de soldados do exército de Israel. Porém, não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Nós sabemos que quando as nossas batalhas elas são direcionadas pelo Senhor, a vitória ela é garantida, ela é certa. Então, o povo de Israel não tinha o que temer, independente do tamanho do exército que estava ali sendo formado por aqueles povos que estavam se unindo contra eles. O Senhor, ele já tinha garantido para eles a vitória, então eles não tinham o que temer. Independente do tamanho do exército que tinha ali para eles guerrearem, a vitória era certa, porque ela era garantida pelo Senhor. E aí a gente chega no terceiro subtópico, o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso e mentiroso. Então a gente vai ver nesse momento, né, que eles usaram de mentira para tentar enganar o povo de Israel, né, e combater esse exército poderoso, né, que estava chegando ali. Então a gente vai falar no próximo tópico exatamente sobre isso, né, mas os gibeonitas eles elaboram um plano
para enganar os líderes, né, de Israel e não ter que enfrentar aquele exército poderoso que estava chegando ali para destruir tudo. E quando a gente vai falar, né, desse mal, né, atuando em várias frentes, né, e nessa história em específico, de forma enganadora, a gente vai ver, se a gente voltar nas histórias bíblicas, né, a gente vai ver Eva, que foi iludida, né, ela foi iludida pela serpente e ela se deixou levar pela conversa que ela teve ali naquele momento e caiu, né, no engano. E Josué também caiu na conversa dos gibeonitas, se deixou enganar. E nós também, se a gente quiser vencer o mundo, a carne e o inimigo, nós precisamos ter vigilância para que nós não possamos ser enganados, né? Porque o mal vai atuar em várias frentes. E cabe aqui um espaço nessa lição para a gente falar que, lembrar, né, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente, às vezes, né, nós temos pessoas, às vezes no trabalho, sei lá, na faculdade, ou em casa mesmo, no nosso dia a dia, sei lá, na nossa rua, enfim. Tem pessoas que vêm para tirar nossa paz, que vêm para lutar e guerrear contra a gente, né? E a gente tem que lembrar que aquela pessoa, ela tem, na verdade, forças malignas por trás das atitudes dela, que estão influenciando as atitudes dessa pessoa contra a gente, contra a nossa fé. Nós precisamos nunca nos esquecer disso. Às vezes a gente quer lutar contra as pessoas, mas nós precisamos usar das armas espirituais. Tanto é que Jesus, ele pede para que a gente ore e a gente ame os nossos inimigos. Então, o que seria isso se não fosse que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades do inimigo, né? Nós precisamos estar vigilantes, né, e amar essas pessoas, orar por essas pessoas. O Senhor pode transformar a vida delas, né, mas que sempre vai ter, né, essas pessoas ou essas situações nas nossas vidas, e nós precisamos estar vigilantes para que a gente não possa cair. E aí a gente vai chegar no segundo tópico da lição, que vai falar da astúcia dos gibeonitas. No primeiro subtópico, as aparências enganam. É aquela famosa frase, a gente já ouviu, quem nunca ouviu essa frase, né? Então, os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino. E é que eles fizeram? Eles usaram uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia. Então eles montaram ali todo um cenário para fingir, né, que eram povos distantes ali, que passaram dias viajando para poder chegar onde os israelitas estavam. E eles montaram todo um figurino, toda uma linguagem, todo um cenário, né, trazendo tantos elementos para mostrar ali para os líderes de Israel que eles eram povos distantes que queriam fazer uma aliança com eles, né? E aí eles vão ser os líderes de Israel, né, sem consultar o Senhor, aceitam e fazem uma aliança com aquele povo, né, que se dizia ser quem não era. E assim também, né, o inimigo de nossas almas, ele utiliza as mesmas estratégias dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Quantas vezes, né, a gente é tentado com coisas boas? Satanás, ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Ele sabe o que é que te faz ficar empolgado. Ele sabe o que faz os teus olhos brilharem. Então ele não vai te oferecer algo ruim, ele sempre vai te oferecer algo bom. Mas, né, como aquela pergunta que eu fiz lá no começo, algo que é agradável aos olhos no início, mas lá na frente, no final de tudo, vai te trazer prejuízo. E aconteceu a mesma coisa agora com os israelitas. E o que aconteceu? Por que eles não rejeitaram essa proposta? Porque eles não buscaram orientação do Senhor. Então eles vão e aceitam aquela atuação ali dos gibeonitas como verdadeira e fazem a aliança com esse povo. E aí a gente vai
né, continuar a história e vai descobrir. A armadilha, ela é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. A região, né, de Gibeão era apenas mais ou menos um dia de viagem até onde o povo de Israel estava. E aí, eles, né, quando eles chegaram, eles disseram que passaram muito tempo viajando, tanto tempo que as roupas já estavam, né, se desgastando, os calçados se desgastando, tudo que eles tinham estava muito desgastado, porque eles queriam mostrar que estavam há muitos dias na viagem. Mas 3 dias depois que eles chegaram ali, que aquela aliança foi feita, Josué descobre, né, que eles foram enganados. E o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Não era a primeira vez, né, que isso acontecia. Várias vezes a gente vai ver o povo de Israel reclamando contra os príncipes, né, que a gente chama de príncipes, são os líderes do povo de Israel. Porém, nesse momento aqui, Deus, ele não ficou irado. A gente vai ver em diversos momentos Deus irado com o seu povo, porque o povo está ali reclamando contra os líderes, mas nesse momento, Deus ele não se ira contra o povo, porque a indignação deles era justa. Porque aquele problema só tinha acontecido porque os líderes não pediram conselho ao Senhor. Isso você vai poder ver no versículo 14 de Josué 9. Então, foi perigoso o que eles fizeram e botou não só eles em risco, aqueles líderes que não buscaram orientação de Deus, colocou todo o povo de Israel em perigo. Então, é importante que um líder, principalmente, ele busque sempre a orientação do Senhor quando ele vai agir. Por quê? Porque está colocando todo o povo em perigo quando suas escolhas são erradas, não são direcionadas pelo Senhor. Então, o povo fica ali irado com os líderes da congregação e Deus, ele dá até razão ao povo, porque os líderes eles foram imprudentes, eles não foram vigilantes e não buscaram do Senhor a orientação. E no terceiro subtópico, a gente vai falar da manutenção da aliança. Quando Josué e os príncipes da congregação, eles recebem do povo aquela reclamação, né, porque eles tinham se deixado enganar pelos gibeonitas, né, mesmo diante disso, mesmo diante dessa crítica do povo, eles não mudaram os termos da Convenção de Paz, ou seja, eles não quebraram a aliança. Por quê? Porque é pecado usar o nome do Senhor em vão. Eles sabiam que uma aliança que foi feita usando o nome do Senhor era uma aliança que não podia ser quebrada. Então, eles mantêm aquela aliança, aquele acordo de paz com os gibeonitas, mesmo que a congregação estivesse criticando. A gente vai ver lá na frente que Saul quebrou essa aliança, né, e vai ferir os gibeonitas, trouxe toda uma consequência ruim para o povo de Israel. E o Senhor vai falar, né, para os profetas da época que foi por conta dessa quebra, dessa aliança que Josué tinha feito, que Saul quebrou. Então, a gente vai ver o perigo que é a gente quebrar alianças feitas pelo Senhor. E a lição vai trazer para a gente essa reflexão. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Porém, o Senhor ele não esquece das promessas que nós fazemos para Ele. É importante, né, que a gente firme alianças com o Senhor. Quando a gente firma alianças com o Senhor, a gente consiga levar essa aliança até o fim, porque foi uma aliança feita ao Senhor. Então, a gente precisa ter esse compromisso com Ele. A gente vai ver nos dias de hoje, por exemplo, o casamento, que é uma aliança firmada diante de Deus, sendo algo que está sendo algo tão banal. Né? As pessoas casam e descasam e não se importam que eles fizeram uma aliança diante de Deus, usando o nome de Deus. E a importância e o poder que tem essa aliança que foi feita diante de Deus. Não é à toa, né, que a gente vai ver que Deus, né, a Bíblia vai trazer para a gente que Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque foi uma aliança, o casamento foi uma aliança feita diante dele. E quando acontece o divórcio, há uma quebra dessa aliança. Então, quando Josué, mesmo recebendo
a crítica e a intervenção do povo, né, por conta daquele erro cometido por eles, né, numa aliança contra um povo inimigo. Ele não quebra a aliança, porque aquele compromisso foi feito usando o nome do Senhor e foi feito diante de Deus. Então ele não poderia quebrar, mas sim deveria manter a aliança que foi feita. E aí a gente chega no terceiro e último tópico da lição, uma história de juízo e misericórdia. No primeiro subtópico, os gibeonitas são punidos. Naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Isso você vai ver no versículo 27 do capítulo 9 de Josué. O povo, os gibeonitas, né, na verdade, eles foram fazer essa aliança por medo. Eles tiveram medo do exército de Israel. Eles sabiam que a ordem do Senhor para os israelitas era que não deveria sobrar ninguém, não deveria sobrar nada. E aí eles ficaram com medo e eles queriam uma estratégia para se livrar, vamos dizer assim, do combate com os israelitas. E eles acharam a melhor estratégia enganando os israelitas, mentindo, se fazendo, né, de que eles não eram, para que pudessem fazer essa aliança. E aí a Bíblia vai dizer, né, tem um versículo em Gálatas 6, alguns versículos na verdade, Gálatas 6, do 7 ao 9, diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, tudo que o homem planta, ele colhe. Os gibeonitas tinham plantado mentira, tinham plantado engano, e agora eles iriam colher aquilo que eles tinham plantado. Então, Josué, né, no versículo 27 que eu li, ele vai fazer daquele povo, os gibeonitas iriam agora passar o resto das suas vidas servindo o povo de Israel, como rachadores de lenha e tiradores de água. E, né, a gente vai ver que a gente está vivendo tempos difíceis. A lição vai trazer essa reflexão para a gente, né, tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade para dentro, né, da igreja, para o nosso meio. Então, os gibeonitas, eles estão sendo punidos por aquilo que eles fizeram, né, porque o Senhor, ele traz justiça. A gente sempre vê, né, desde o começo, desde o princípio da igreja, pessoas que tentaram enganar a igreja, pessoas que tentaram destruir a igreja, mas lá na frente elas tiveram consequências negativas. Deus trouxe juízo à vida dessas pessoas. Então, nós precisamos estar vigilantes, né, para que a gente não permita que esses espíritos enganadores entrem na igreja. Ele desfaça a nossa fé ou nos iluda. Essa questão da pseudo-espiritualidade é algo muito presente hoje em dia, né? Às vezes a gente está valorizando tantas coisas que passam uma certa espiritualidade, mas na verdade aquilo é só algo do emocional, da carne, e a gente não está desenvolvendo um relacionamento profundo e sabe, correto diante de Deus. A gente precisa desenvolver esse relacionamento pessoal, íntimo com Deus. É muito mais importante do que certos movimentos, certas modas que estão se tornando algo tão importante e valorizado para que a gente possa mostrar que nós somos verdadeiros adoradores. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus íntimo. E assim, nesse relacionamento íntimo, a gente vai ter condições de ter a vigilância diante das situações que vão aparecer para nós e que aparecem sempre para todos os cristãos. E aí a gente vai ter uma mudança significativa nessa punição. Quando eles descobrem esse engano, né, os príncipes de Israel descobrem o engano dos gibeonitas, o que é que eles sugerem? Eles sugerem que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué vai fazer uma pequena alteração, mas que vai ser muito significativa.
em vez de serem escravos de toda a congregação, os gibeonitas vão se tornar escravos do santuário de Deus. Olha que interessante, né? Josué, curiosamente, os puniu, mas ao mesmo tempo os abençoou. Eles, ao invés de serem escravos de toda a congregação, eles agora vão servir o santuário de Deus. Então, eles estão sendo abençoados através da sua punição. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Esse é o nosso Deus. A justiça de Deus atua sempre a favor daqueles que estão arrependidos. Os gibeonitas estavam arrependidos. Os gibeonitas, eles talvez, né, por conta das suas crenças, por conta dos seus valores errados, eles acharam que era melhor enganar, era melhor mentir para os líderes de Israel para fazer essa aliança. Mas eles estavam arrependidos e o Senhor, Ele vela pelo arrependimento, Ele olha, Ele sonda o coração e a sua justiça, ela não é falha. Quando Josué traz essa punição para o povo, né, os gibeonitas, ele também traz uma bênção juntamente com a punição. Então essa mudança na punição foi muito importante, foi significativa, porque trouxe para eles bênção. E aí é o nosso último subtópico, né, para a gente encerrar essa lição, que é a bênção no lugar da maldição. Sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus, o Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Os gibeonitas, o povo inimigo, que veio para enganar, que veio mentindo para o povo de Israel, depois, né, que foram descobertos, a sua punição trouxe bênção. Então, a misericórdia divina, né, atuando a favor dos gibeonitas. Nós aprendemos com esse episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. O nosso Deus, ele é justo, mas a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Então, ele é um Deus misericordioso. Então, imagina, o povo de Gibeão estava ali pensando, né, na punição que iriam receber e, de repente, aquela punição traz bênção para a vida deles, porque eles agora vão estar até usufruindo de direitos que também eram da casa de Levi. Então, a gente vai ver nessa atuação, né, de Deus, da justiça de Deus, a misericórdia dele sobre a vida dos gibeonitas, e assim também é nas nossas vidas, né? Quem somos nós, né, para sermos merecedores das bênçãos de Deus? Mas o Senhor, ele nos abençoa infinitamente, mesmo que a gente não seja merecedor. O Senhor, ele traz a sua misericórdia nas nossas vidas sempre. E aí a gente vai concluir a nossa lição de hoje. A gente tem 2 lições a serem aprendidas na história que nós vimos hoje. A primeira lição é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. É muito importante que, seja qual for a ação que nós vamos ter, nós precisamos consultar ao Senhor, saber se é da vontade dele essa aliança, esse compromisso, esse passo, esse emprego, esse estudo. A gente precisa buscar do Senhor orientação. E a gente só vai ter essa orientação do Senhor quando a gente buscar dele. E a gente vai buscar do Senhor um relacionamento, a gente vai buscar ter com o Senhor um relacionamento íntimo. E aí a gente vai conseguir entender por onde é que o Senhor quer que a gente ande, quais são os propósitos que ele tem para a gente cumprir aqui. Então a gente não pode esquecer jamais, né, de consultar o Senhor toda vez que nós vamos fazer qualquer coisa, mínima que seja. Às vezes a gente só quer colocar o Senhor nos grandes projetos, mas o Senhor, ele quer participar dos pequenos projetos também, dos teus projetos diários. Não somente daqueles projetos que você está pensando em fazer daqui a 1 ano, 5 anos, quando você crescer, sabe? Ele quer participar dos projetos teus para agora, para hoje, no teu dia hoje. O que é que você vai fazer? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça nas minhas atitudes de hoje? Você vai ver como o Senhor vai te usar como bênção na vida daqueles que estão ao teu redor. E a segunda e última lição é: precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, né? Os líderes de Israel não ficaram atentos, foram enganados pelos gibeonitas.
Então a gente precisa estar atento, porque as ciladas de Satanás, elas não vão vir como pratos feios, eles vão vir como pratos bonitos, como coisas que parecem ser muito vantajosas. E a gente precisa estar vigilante para que a gente não caia e a gente não vá pelo caminho errado, que vai trazer grandes prejuízos para as nossas vidas. Então a gente vai encerrar aqui a nossa lição de hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado do teu coração, eu espero que a gente possa, né, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, porque é o mais importante, né? Não é só a gente saber da palavra, não é só a gente conhecer a palavra, mas a gente pôr em prática tudo aquilo que a palavra traz para a gente como lição. Então, que nós possamos continuar firmes no aprendizado da palavra de Deus, na nossa escola bíblica dominical, que é o setor, para mim, é o setor mais importante da igreja, porque ele faz a gente crescer na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Então, que a tua semana seja maravilhosa, que o Senhor possa continuar te abençoando e que no próximo domingo nós possamos estar aqui com mais uma lição da EBD.